Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Tiago. Hoje nós vamos ter uma aula de Geografia que vai ser sobre a localização e a regionalização do continente americano. Então eu já convido você para pegar seu caderno, seu lápis, sua caneta para você poder anotar os pontos mais importantes. E vamos lá! Então, primeira coisa, nós vamos observar onde que está localizado o continente americano, no caso, o nosso continente. Onde ele está localizado? Então, vamos observar aqui no planisfério. Então, nós vamos ter que o nosso continente americano, ele está totalmente no hemisfério ocidental, a oeste, do meridiano de Greenwich, que é essa linha que divide o nosso planeta. Nós vamos ter, com relação então aos oceanos, nós vamos ter que o Oceano Atlântico está a leste da América e que o Oceano Pacífico está a oeste da América. Com relação às linhas imaginárias, as linhas, no caso, os paralelos, nós vamos ter diversos paralelos atravessando o nosso continente americano. Mais ao norte, nós vamos ter o Círculo Polar Ártico, depois nós vamos ter o Trópico de Câncer, ao meio, dividindo o nosso planeta e o continente americano, nós vamos ter a linha do Equador e ao sul nós vamos ter o Trópico de Capricórnio, certo? Como nós podemos observar, o nosso continente ele é bastante extenso no sentido norte-sul. E no que isso vai influenciar então? Vai influenciar principalmente nos fatores relacionados à diversidade das paisagens que nós vamos encontrar, os tipos de clima, os tipos de vegetação e as paisagens de uma forma geral. Então eu trouxe aqui para a gente poder observar duas imagens que vai mostrar bastante o contraste que nós vamos ter então em paisagens dentro do próprio continente americano. À esquerda nós temos aqui uma cidade que está localizada no Alasca e a gente pode observar o que na paisagem? A presença de neve, não é? Um clima que a gente vai poder dizer que é bastante frio. Em contrapartida, à nossa direita, nós temos o quê? Uma cidade litorânea, sol, praia, calor, como acontece muito aqui no litoral brasileiro. Então, essa grande extensão que nós observamos no sentido norte e sul do nosso continente, ela vai influenciar em vários tipos de paisagem que nós temos no nosso continente. Tem outras que também eu não trouxe aqui, por exemplo, as paisagens mais áridas da Cordilheira dos Andes, do próprio sertão do Nordeste do Brasil, que são paisagens também bastante diferentes dessa que a gente pode observar aqui nessas imagens. Então, como nós vimos, o nosso continente ele é bastante extenso, não é? Como será que a gente poderia se organizar para estudá-lo de uma forma melhor e poder compreendê-lo de uma forma melhor? Nós podemos fazer a utilização de um conceito de geografia que se chama regionalização. E aí já vem a próxima pergunta para a gente poder refletir. Mas o que significa então esse conceito da geografia chamado regionalização? A regionalização nada mais é do que quando a gente divide um espaço, uma parte de um país, de um estado, de um território, para que a gente possa estudar melhor e compreender as suas características. Então a gente tem que entender que, se nós vamos trabalhar com uma região, todas essas porções do espaço que estejam dentro de uma região, ela vai apresentar características que são características parecidas, características semelhantes e que vão se diferir, vão ser diferentes das outras regiões, certo? Então, por que nós precisamos regionalizar um estado, um país ou um continente? Para que a gente possa estudar melhor essa localidade e as suas características, com vários objetivos e várias finalidades. Pode ser de caráter administrativo, para melhorar políticas públicas em determinadas localidades, ou pode ser simplesmente para que a gente possa estudar melhor, compreender as características de determinadas localidades, características específicas, certo? Então, como que nós podemos regionalizar o nosso mundo, o nosso planeta? De várias formas, seguindo vários critérios também. Então, nós podemos regionalizar por continentes. Hoje, por exemplo, nós vamos estudar a América. É uma regionalização a partir de continentes. Nós podemos regionalizar por paisagens naturais, de acordo com os tipos de vegetação, os tipos climáticos. É uma regionalização que ela é válida também. Nós podemos fazer a regionalização de acordo com o nível de desenvolvimento dos países, separando os países em desenvolvidos e países subdesenvolvidos, e também nós podemos regionalizar um país ou uma determinada localidade de acordo com as suas características culturais.
É importante a gente lembrar o quê? Que regionalizar depende não somente de a gente observar aquele espaço, mas qual é a nossa finalidade diante do fato de nós querermos observar e regionalizar uma determinada localidade. O que nós queremos, certo? Então, dentro dessa proposta de regionalização da América, nós vamos ter diversas formas que nós podemos regionalizar a América para poder melhor estudar ela. Hoje eu trouxe para vocês duas formas diferentes, obedecendo dois critérios diferentes que nós vamos detalhar melhor agora. Então, a primeira regionalização que eu trouxe para que a gente possa observar é essa que está aqui na tela e que vocês já devem ter observado no cotidiano de vocês. Então, nós vamos ter uma grande porção da América que nós vamos chamar de América do Norte, que está localizada ao norte, certo? Nós vamos ter a América Central, que são um grupo de países, de pequenos países, e algumas ilhas que estão localizadas entre a América do Norte e, por fim, a América do Sul. Novamente, nós vamos ter aqui, então, países como Brasil, Bolívia, Argentina, todos eles vão estar localizados na América do Sul. Mas, professor, qual que é, então, o critério que a gente utiliza para regionalizar o continente americano dessa forma? São critérios geográficos. O que significa isso? Que quando foi feita a proposta para regionalizar o continente americano dessa forma, foi observado, por exemplo, a distribuição das terras no nosso continente. Então, nós podemos observar, por exemplo, que lá na América do Norte, nós vamos ter uma grande extensão de terras no sentido oeste-leste. Chegando na América Central, nós podemos observar um estreitamento nessas terras emersas. E, novamente, ao sul, nós vamos ter uma abertura, novamente, uma maior amplidão das terras na América do Sul, certo? Agora, citando alguns países que estão localizados nessas porções da América. Na América do Norte, nós vamos ter os Estados Unidos, o Canadá e o México. Na América Central, nós temos diversos países, entre eles alguns que eu trouxe aqui, Cuba, Haiti, Honduras, Nicarágua. E na América do Sul, finalmente, nós vamos ter países como o Brasil, nossos vizinhos, Paraguai, Bolívia, Argentina, certo? E vários outros países também. Essa foi a nossa primeira forma de regionalização do continente americano. Relembrando, de acordo com a distribuição das terras, nós temos América do Norte, América Central e América do Sul. Finalizando, então, esta primeira regionalização, vamos para a nossa segunda regionalização, que é essa que vocês já podem observar aqui. Muito mais fácil, mais tranquilo, a gente só vai observar duas divisões. A primeira, a América Anglo-Saxônica e a outra, América Latina. Quais são os critérios que são observados para que a gente possa dividir a América em América Anglo-Saxônica e América Latina? Dois critérios principais: o idioma oficial do país e o modelo de colonização que foi implementado nesses dois grupos de países. Daqui a pouco nós vamos observar quais são as características e esses tipos de modelo de colonização. Então, muito fácil agora, observem aí, na América Anglo-Saxônica nós temos apenas dois países, Estados Unidos e Canadá. Enquanto que a América Latina, olha que fácil, todos os outros países da América, que não Canadá e Estados Unidos, fazem parte desse modelo chamado América Latina. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção para que vocês pudessem observar agora é que toda vez que nós falarmos em regionalização de um determinado lugar, de um país, e agora no caso do continente americano, a gente tem que entender que o conceito de regionalização nada mais é do que uma generalização. Ou seja, de um ponto de vista prático, a gente vai poder observar que dentro de um mesmo país, dentro da América Anglo-Saxônica ou da América Latina, nós vamos ter uma grande diversidade também dos idiomas que são falados. Certo? Então, por exemplo, nós temos uma parte aqui do Canadá que fala francês. Nós temos no Brasil, por exemplo, também diversas tribos indígenas que fazem uso de outros idiomas que não o português. Isso invalida o nosso conceito de regionalização? Não, porque a gente está buscando somente uma generalização, características e traços comuns a esses grupos de países.
certo? Então agora, para a gente entender melhor esses dois modelos de colonização, nós vamos ter um modelo de colonização de povoamento, que foi implementado na América anglo-saxônica, ou seja, nos Estados Unidos e no Canadá, e nós vamos ter um modelo de colonização de exploração, que foi implementado na América Latina, ou seja, todos os outros países, exceto Estados Unidos e Canadá. Vamos trazer agora algumas características, tanto da colonização de povoamento como da colonização de exploração, e entender como que elas são muito diferentes entre elas. Então, a primeira característica que nós vamos ter é o objetivo, a finalidade desse modelo de colonização que ele foi implementado. Então, enquanto na América anglo-saxônica a colonização ela foi realizada com o objetivo de fixação de moradia, ou seja, o povoamento propriamente dito, na América Latina nós tivemos uma finalidade diferente, uma finalidade voltada à exploração dos recursos. Vocês já devem ter estudado em história, devem se lembrar que, mais ou menos ali por volta do século XVI, estava havendo o início do protestantismo na Europa. Com isso, uma grande perseguição a essas pessoas que começavam a professar uma nova religião. Então, de uma forma geral, eles buscavam encontrar um novo lugar que eles pudessem povoar e replicar o modelo de vida que eles acreditavam que fosse o mais adequado. Dentro dessa lógica é que os ingleses vão aportar saindo da Europa, onde viria a ser futuramente os Estados Unidos e o Canadá, com esse objetivo, então, de fixar moradia, de exercer o seu modo de vida naquela nova localidade. Já na América Latina, nós vamos ter já desde o início um objetivo totalmente oposto, como, por exemplo, foi a chegada dos portugueses nas terras onde viriam ser, atualmente o Brasil, certo? Qual foi a finalidade dos portugueses ao chegarem no Brasil? Vocês também já devem ter estudado que o objetivo principal era conseguir recursos naturais, conseguir extrair ouro para levar de volta para a Europa. Ou seja, a finalidade era exploração, explorar os recursos naturais. Diante desses objetivos tão diferentes, a organização da sociedade que vai ser implantada, ela vai ser muito diferente também, como a gente vai poder observar agora. Então, primeira coisa, com relação ao modelo da propriedade em si. Nós vamos ter que na América anglo-saxônica, ou seja, Estados Unidos e Canadá, vai ser adotado um modelo de minifúndio e policultura. E o que isso significa? Minifúndio nada mais é do que uma pequena propriedade e policultura nada mais é do que uma grande diversidade de culturas. Se a gente pensar que quando eles chegaram lá, o objetivo principal era fixar moradia e permanecer, e as famílias elas vinham praticamente inteiras, no caso para onde seriam os Estados Unidos e a América, qual que seria o principal objetivo inicial dessa família? Manter a sua própria sobrevivência e a sua própria existência. Através do quê? Do plantio de alimentos, certo? E de uma diversidade de culturas e de pomares. Por isso é policultura. Várias culturas eram exercidas numa pequena propriedade. E por que precisava ser uma pequena propriedade? Pelo fato de que a própria mão de obra, como nós vamos ver, a própria força de trabalho, ela era exercida pela própria família. Então, o que acontece? Se fosse uma área muito grande, a família não conseguiria dar conta. Sendo uma área melhor, ela conseguia fazer uma diversidade de cultivos, como eu trouxe aqui na imagem para mostrar para vocês. Já na colonização de exploração na América Latina, nós vamos ter algo totalmente diferente. Nós vamos ter o surgimento dos latifúndios e da monocultura. E o que significa isso então? Latifúndios são grandes propriedades, grandes extensões de terras que estão sob o domínio de uma única pessoa ou de um grupo de pessoas. Enquanto que a monocultura, o que é? Utilizar uma grande extensão de terra com somente um gênero produzido. No caso aqui que eu trouxe para exemplificar para vocês, que aconteceu muito no Brasil, principalmente ali no litoral do Nordeste, foi o quê? Grandes plantações de cana-de-açúcar, certo? E só cana-de-açúcar, como nós vemos aqui na imagem. Então, eram grandes extensões de terras voltadas exclusivamente para a produção de um gênero, no caso, a cana-de-açúcar. Por isso que nós vamos ter, então, o latifúndio e a monocultura predominando na América Latina, onde foi adotada a colonização de exploração, enquanto que na América anglo-saxônica nós vamos ter um modelo totalmente diferente. Será que as diferenças elas pararam por aí? Não, e nós vamos ver agora.
A primeira diferença é que lá na América anglo-saxônica vai surgir de uma forma mais favorecida um mercado interno, porque o que vai acontecer? Aquelas famílias que produziam ali, elas faziam o quê? Elas produziam para o seu próprio consumo e aquilo que sobrava além do seu consumo, eles faziam trocas com outras pessoas por mercadorias que eles não produziam, certo? Então, como eu trouxe aqui, por exemplo, na imagem, quem era pescador podia trocar o seu peixe através de algum pagamento ou de algum produto, certo? Já nos países da América Latina, onde foi adotada a colonização de exploração, nós vamos ter um modelo diferente, porque tudo aquilo que era produzido nos canaviais, a riqueza que ela era produzida, ela era o quê? Ela era exportada. O destino da nossa produção no período colonial, ele era voltado para abastecer a Europa. Em troca, então, eles forneciam outros produtos para que a gente pudesse fazer determinadas outras atividades. Então, essa vai ser uma das diferenças. Enquanto na América anglo-saxônica vai surgir, desde muito cedo, um mercado interno, nos países da América Latina, toda a sua produção inicial ela vai ser voltada para a exportação. A próxima diferença que nós vamos ter é um modelo de trabalho que foi adotado e que foi implementado também. Então, na América anglo-saxônica, como nós já vimos, a maior parte das pessoas que lá chegaram tinham o objetivo de estabelecer, fixar uma moradia e o trabalho era exercido majoritariamente pelas pessoas que faziam parte daquele mesmo grupo, daquela mesma família. Então, os trabalhadores, eles eram trabalhadores livres. Quando precisava de alguém, poderia chamar um vizinho, mas que, desde que houvesse um pagamento pelos serviços, seja através da própria mercadoria que era produzida ou mesmo em dinheiro. Então, os trabalhadores, eles eram trabalhadores livres na América anglo-saxônica. E já na colonização de exploração, nós vamos ter um outro modelo que foi implementado totalmente diferente, que é o trabalho escravo. Um trabalho que ele é exercido sob ameaça, sob coação, como nós podemos observar aqui na imagem. Quando nós falamos também desses modelos de trabalho e quando nós falamos de regionalização, a gente precisa voltar e recapitular que toda vez que nós falamos em regionalização, nós estamos fazendo uso de generalização. Isso significa dizer que, com relação aos modelos de trabalho, na América anglo-saxônica nós também tivemos uma parcela de trabalho que foi feita através de trabalho escravo. Só que o que aconteceu lá? Esses dois modelos, eles vão entrar em conflito entre aqueles que defendiam o trabalho escravo e aqueles que acreditavam que o trabalho livre ele era mais viável, dando origem até uma guerra civil nos Estados Unidos, como nós podemos observar aqui nas imagens, chamadas de da Guerra de Secessão, que significou o quê? O conflito entre esses dois modelos, sendo que no final houve a vitória do modelo que defendia o trabalho livre e o trabalho assalariado. Então, não é que não houve o trabalho escravo na América anglo-saxônica, mas é que o que mais predominou e o que prevaleceu no final das contas foi o modelo que adotava o trabalho livre e o trabalho assalariado, certo? Então, pessoal, feitas essas considerações sobre os modelos de colonização e as suas características, nós já vamos nos encaminhar para o término da nossa aula, fazendo um rápido resumo de tudo aquilo que nós conseguimos aprender hoje. Então, a primeira coisa que nós aprendemos hoje foi sobre a localização do nosso continente americano, não foi? Nós vimos que a leste do nosso continente está o Oceano Atlântico, a oeste está o Oceano Pacífico. Nós vimos que o nosso continente está totalmente a oeste do meridiano de Greenwich e que ele é atravessado por várias outras linhas imaginárias, como o Círculo Polar Ártico ao norte, depois nós temos o Trópico de Câncer, a linha do Equador e mais ao sul nós vamos ter o Trópico de Capricórnio. Essa grande extensão do nosso continente, no sentido norte-sul, ela vai ser responsável por uma grande diversidade de paisagens, como nós vimos. Na sequência, nós falamos sobre o conceito de regionalização, explicamos um pouco o que significa esse conceito e fizemos uma aplicação prática desse conceito para regionalizar, ou seja, estudar melhor o nosso continente americano.
nós vimos duas formas diferentes de regionalização da América. A primeira, obedecendo aos critérios geográficos, como a distribuição das terras do nosso continente, em que nós vimos que nós temos América do Norte, América Central e América do Sul. E uma outra forma de regionalização da América que nós adotamos foi de acordo com os aspectos de idiomas oficiais falados e os modelos de colonização implementados nessas duas porções, em que nós tivemos a América anglo-saxônica, nos países onde hoje são Canadá e Estados Unidos, e em todo o restante da América, na América Latina, nós tivemos o modelo adotado da colonização de exploração. Dentro desse assunto também nós fizemos um rápido resumo do que cada um desses modelos de colonização tinha como principais características. Então lá, no modelo de colonização, de povoamento, nós tivemos o quê? A adoção de pequenas propriedades, policultura, trabalho livre, uma produção voltada principalmente para o mercado interno, enquanto que nos países de colonização de exploração nós tivemos o quê? Nós tivemos a predominância das grandes propriedades, ou seja, dos latifúndios, da monocultura, certo? Ou seja, uma grande área plantada de um mesmo gênero. Nós tivemos a predominância do trabalho escravo e toda a produção ela era voltada fundamentalmente para o mercado externo, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê numa próxima e até lá!